autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno que causa defasagens e atrasos linguísticos, ou seja, na linguagem, no comportamento e na comunicação social. Não é um transtorno que eu consiga diagnosticá-lo através de exames laboratoriais. É um transtorno que o diagnóstico ele é totalmente comportamental, ou seja, é necessário que o profissional da saúde, da educação, ele tenha conhecimentos adequados para utilizar de protocolos nacionais e internacionais para o diagnóstico do autismo, em clínica ou consultório neuropsicológico, neuropsicopedagógico. Outros profissionais, como a fonoaudiologia, a psicologia, enfim, também conseguem diagnosticar. Claro que, através desse diagnóstico, que é um diagnóstico multiprofissional, a criança ela é encaminhada, ou o adolescente, ou a pessoa é encaminhado para o psiquiatra ou o neurologista, então também para uma avaliação. O autismo, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, não quer dizer que todas as pessoas que estiverem dentro do espectro terão deficiência intelectual, muito pelo contrário. Existem pessoas que desenvolvem habilidades com muito mais facilidade do que pessoas de desenvolvimento típico. O autismo, ele, embora seja caracterizado como um espectro, nós trabalhamos com alguns níveis dentro do autismo, que é o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o nível leve. Não quer dizer que as crianças ou as pessoas que estão dentro do espectro do nível leve, elas têm um comprometimento menor. Ou também não é possível desqualificar a questão de estar dentro do nível 1, que é o nível leve. Muito pelo contrário. As crianças no nível 1, as pessoas no nível 1, elas têm um comportamento disruptivo, ou seja, um comportamento inadequado. Elas têm alguns comprometimentos com relação à comunicação social, e isso nós vamos ver no decorrer do curso, nas demais aulas. As crianças e as pessoas autistas no nível 2, que seria o nível moderado, também têm comprometimentos, mas a necessidade de suporte é maior do que dentro do nível 1. E no nível 3, as crianças que estão dentro do nível 3 do espectro, seria o nível severo, que são pessoas que têm um comprometimento muito maior com relação à linguagem, com relação à comunicação social, e o comportamento também é totalmente disruptivo e tem uma necessidade de suporte muito maior do que no nível moderado e no nível leve. Dentro do espectro, além do nível 1, nível 2 e nível 3, nós também temos os tipos de autismo, que são considerados a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, a psicose infantil e o Savant, além do autismo clássico. E nós vamos falar sobre todos eles no decorrer do nosso curso. Inclusive, você tem aí escrito no curso, de forma teórica, você tem todo o texto com relação aos tipos de autismo e também cada um dos níveis. Quando a criança autista, ela tem uma sobrecarga sensorial, por conta da desordem sensorial, ela pode ter uma sobrecarga sensorial, né? Alguma das sensações dos 5 sentidos dela pode se sobrecarregar com o ambiente, com algo que está acontecendo no ambiente. Então, por exemplo, lá na escola, quando a criança, o aluno, ele está no recreio, e o recreio, várias crianças correndo para lá, para cá, um inspetor gritando com um, gritando com o outro, e o sinal, né, estridente, enfim. Isso pode causar uma sobrecarga sensorial naquele aluno que é autista e fazer com que ele tenha que se comunicar, ele vai querer comunicar isso, ele vai querer pôr para fora, né? O alto nível de estresse dele vai fazer com que ele se sinta tão mal que há necessidade de demonstrar aquilo que ele está sentindo para que aquilo pare. E muitas vezes ele não sabe como comunicar, mesmo sendo verbal, mesmo tendo uma linguagem típica, como de qualquer outra criança, mesmo conseguindo verbalizar, pode ser que ele não consiga verbalizar o seu sentimento, a sua
carga de emoção. E aí então é onde ele acaba sendo agressivo. Ele é agressivo com os amigos, ele é agressivo com os coleguinhas, ele pode ser agressivo com o professor, com o inspetor, enfim, ele acaba sendo agressivo, respondão, ele pode, inclusive, o que tiver na mão, tacar em alguém. Então, a agressividade não é uma característica, o autismo não causa agressividade, não. Agressividade todos nós podemos desenvolver em determinados momentos da nossa vida, dependendo daquilo que nos acontece, né? Eu posso estar mais agressiva hoje por causa de algo que me aconteceu que não foi legal. Então, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Mas a criança autista, o adolescente autista, o adulto autista não consegue ter essa regulação de entender que hoje eu estou agressivo porque me aconteceu uma coisa ruim, então eu estou muito nervoso com isso e acabo sendo respondão, acabo quebrando alguma coisa, enfim. A criança autista, ela não tem essa regulação, então ela não sabe como dosar essa agressividade. Então acaba sendo agressiva. Depois que passa aquele nervoso, depois que passa aquela crise de ansiedade, ela tende a ficar mais calma, mais tranquila. Mas até isso acontecer, ela já aprontou alguma coisa. E é onde muitas vezes na escola, o professor, o coordenador, a pessoa responsável pela educação daquela criança não sabe o que fazer. Acha que que é um comportamento ruim, é falta de educação dos pais, é um problema familiar, não, né? Não sabe que é por conta de uma característica autística. E o comportamento da outra pessoa, o comportamento do professor, do coordenador, também tende a ser errado com aquela criança. Porque não adianta nada gritar mais ainda com aquela criança. Não adianta nada colocar aquela criança para se dar uma advertência de castigo na sala de direção. Não adianta fazer nada disso, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, aquela criança autista que teve um comportamento agressivo, ela não vai nem entender do porquê as pessoas estarem gritando mais e mais com ela. Estarem levando ela pelo braço para a sala do diretor. Porque muitas vezes aquele comportamento, ela teve aquele comportamento agressivo porque algo também doeu nela. E por que alguém vai fazer com que ela se sinta ainda pior? Né? Então, por que o diretor, o coordenador, o professor ainda vai causar mais dor naquela criança, naquele adolescente, levando ele para a sala da direção, dando uma suspensão, gritando ainda mais com aquele aluno? Então, quer dizer, causa um sofrimento ainda maior para o autista. É necessário entender todos os alunos, é necessário compreender as deficiências, os distúrbios, os transtornos de todos os alunos. Muitas vezes aquele aluno, inclusive, né, aquele aluno que não tem diagnóstico, pode ser que ele tenha algum distúrbio, pode ser que ele tenha algum transtorno. E mesmo sem o diagnóstico, a escola precisa ser para todos, com respeito, né, com carinho. Eu sei o quanto é difícil para o profissional da educação estar ali com aquela criança, estar com aquele aluno que muitas vezes é desrespeitoso. Mas nem todos os alunos entendam que nem todos os alunos que têm um comportamento errado, um comportamento inadequado, são alunos que têm falta de educação, falta de limites, não conseguem entender as regras sociais, né? Porque não quer. Às vezes ele não assimila a regra, não entende quais são os limites dele por conta de um transtorno. É importante compreender isso. A ecolalia é uma característica de uma defasagem, de um distúrbio da linguagem, que não acontece apenas com crianças autistas ou pessoas autistas. Pode acontecer, inclusive, em outros distúrbios da aprendizagem, distúrbios do neurodesenvolvimento. Mas no caso do autismo, a ecolalia, ela é muito presente. E o que seria a ecolalia? É a repetição daquilo que se ouve. A pessoa repete várias vezes uma palavra,
uma música, um comentário, uma frase. Então, por exemplo, já aconteceu de alguns professores, algumas pessoas em alguns dos meus cursos falarem assim, eu tenho um aluno que ele entra na sala de aula e ele vem repetindo tudo que o rádio do carro fala. Então, o que o comentarista do jogo ou o desenho da televisão, ele repete muitas vezes. Essa sim é uma característica da ecolalia. A criança ela repete várias vezes, ela tem essa repetição. E um dos comportamentos no autismo é a repetição, são comportamentos repetitivos. E a ecolalia é um desses comportamentos. Quando a criança com autismo, ou inclusive as crianças que não têm autismo, que não têm o diagnóstico de autismo, mas têm o distúrbio da ecolalia, é muito importante que essas crianças façam uma avaliação e uma intervenção, um acompanhamento com o fonoaudiólogo para essa autorregulagem, para que o profissional possa regular então esta característica e amenizar essa característica, esta situação. Isto é ecolalia. Então, é comum encontrarmos sim essa característica no autismo, em todos os níveis do autismo, né? Quando a criança ela é verbal, ela tem a linguagem verbal, então é muito comum a gente encontrar no autismo esta característica. Na escola isso acontece? Sim, acontece, porque a criança ela vai se sentir um tanto ansiosa na escola. E é neste momento de grande ansiedade que a ecolalia aparece. Quando as crianças estão chegando na escola, que ela precisa compreender o ambiente, que ela precisa se integrar ao ambiente, é onde acontece a ecolalia. Depois de algum tempo que ela já está habituada, que ela já está integrada, incluída nas atividades da escola, do dia, aí então a ecolalia tende a ficar, tende a ter uma diminuição da ecolalia. Mas no início do dia, no início das tarefas escolares, é onde aparece, porque ela vai ter uma alta taxa de ansiedade ao chegar na escola. Acontece também em outros ambientes, não só na escola, obviamente. Então, por exemplo, a criança vai para uma festinha de aniversário, ela vai fazer um passeio com os pais e sempre que ela se encontra num estado alto de estresse, de ansiedade, começa então essa característica da ecolalia. Aqui no curso você terá um texto só sobre isso e eu espero que seja útil para você essa compreensão, essa informação. O que é integração sensorial? Todos nós temos a necessidade de desenvolvermos esta integração sensorial, ou seja, temos a necessidade de desenvolver nossos 5 sentidos. E nós vamos desenvolvendo os nossos 5 sentidos no decorrer do nosso desenvolvimento, principalmente infantil. Ou seja, vocês se lembram lá atrás que nós estudamos, muitos na faculdade de pedagogia, no magistério, na psicopedagogia, nós estudamos os níveis do desenvolvimento cognitivo segundo Jean Piaget. Se lembram da epistemologia genética? Onde nós temos todo um processo de desenvolvimento cognitivo e esse processo de desenvolvimento cognitivo nos leva a desenvolver outros componentes, ou seja, a nossa psicomotricidade, a nossa psicolinguagem, né? Enfim, esse desenvolvimento cognitivo, se a gente pegar um pouquinho, se a gente recordar um pouquinho do que a gente aprendeu, nós vamos ver que a criança do 0 aos 2 anos de idade, ela se desenvolve de maneira sensório-motora. Esse desenvolvimento sensório-motor é o que vai nos fortalecer, é o que vai propiciar essa integração sensorial. Ou seja, para desenvolvermos o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa visão, a nossa audição, nós precisamos, então, pegar este período do 0 aos 2 anos e conhecê-lo, conhecer de forma a proporcionar para esta criança um desenvolvimento pleno. As crianças com autismo, elas têm uma dificuldade nessa integração sensorial. Elas já têm dificuldade a partir do 0 aos 2 anos, ela já tem uma dificuldade de pegar nos objetos,
ela tem uma dificuldade de corresponder aos pais, às pessoas que estão próximas a ela tem uma dificuldade sensorial, de toque, de paladar, de visão, de audição, ou seja, ela já demonstra essa dificuldade. E a criança que faz um acompanhamento com o pediatra hoje, todos os pediatras, todos os médicos, inclusive, que trabalham com a saúde infantil, eles têm um protocolo, eles têm que ter o conhecimento deste protocolo, essa informação, que é um protocolo que, inclusive, por lei, ele precisa ser realizado no atendimento pediátrico para identificar possíveis transtornos do neurodesenvolvimento, possíveis atrasos no desenvolvimento infantil. E o que tem neste protocolo? Justamente um grande questionário relacionado a esse desenvolvimento sensorial dos bebês. E hoje é possível, a partir de 1 ano e meio, a partir de 1 ano e 8 meses, o pediatra desenvolver esse protocolo, realizar esse protocolo com os pais no consultório. Então vamos lá. A criança que tem um problema na integração sensorial, ela vai ter uma desordem sensorial. Essa desordem sensorial vai causar nessa criança um desconforto no ambiente onde ela estiver. Ou seja, ela vai ter um desconforto com relação à visão, ao que ela está vendo. Então, algo pode irritá-la, né? Na audição, então, barulhos, gritos, assobios, enfim, pode irritar a sua audição ou ela pode ter uma audição diminuída. Ela pode ter problemas com relação ao tato, então superfícies ásperas, superfícies pegajosas, pode causar um desconforto. Ela vai ter um desconforto no paladar, então ela pode desenvolver a seletividade alimentar. A partir daí, ela pode gostar de coisas gelatinosas ou não, ela pode gostar de coisas azedas ou não. E também ela pode ter outras desordens, outras disfunções sensoriais por conta dessa desordem sensorial. Então ela vai ter uma desordem olfativa, ela vai ter uma desordem gustativa, auditiva, visual e tátil. Ela terá problemas no desenvolvimento sensorial dos nossos 5 sentidos. O que acontece com essa criança na escola? É uma criança que, por exemplo, ela vai para a creche. Vamos supor que seja uma criança de 0 a 3 anos que vai para a creche. Ela vai para a creche e vai ter várias dificuldades de se sentir bem no ambiente, porque o ambiente muitas vezes pode ser um estressor para ela. A voz da professora, o cheiro da professora, a comida da escola, o contato com outras crianças, o barulho, às vezes as musiquinhas podem incomodá-la, enfim. Ela pode ter um incômodo e ninguém saber o motivo daquele incômodo e justamente aquela criança ela pode estar mordendo alguém, ela pode estar se jogando no chão, ela pode estar gritando, ela pode estar estressada, ansiosa demais. E as pessoas não saberem o porquê daquele comportamento. E justamente aquele comportamento é um comportamento disruptivo, é um comportamento inadequado. Mas é inadequado por quê? Porque ela está num ambiente estressor. E o ambiente é estressor porque ela tem uma desordem sensorial. Então a escola ela tem necessidade de ter este conhecimento para poder se ajudar. Para poder ajudar este aluno, esta criança, a família desta criança, compreender esta criança e trabalhar melhor o desenvolvimento desta criança. A criança com desordem sensorial na pré-escola, na educação infantil, dos 4 aos 6 anos de idade, ela também vai ter dificuldades. Ela vai ter dificuldades na comunicação, ela vai ter dificuldades na linguagem e se ela tiver, então, a desordem sensorial, é uma criança que pode ser agressiva com os coleguinhas, agressiva com o professor, ela pode não se alimentar de forma adequada, ela pode não gostar de ir para o parque ou gostar demais de ir para o parque. Por quê? Porque o parque pode ter areia, ela não gosta de areia, pode ter grama e ela não gostar da grama. E por que tudo isso? Por conta de uma desordem sensorial.
É necessário a escola saber disso? É necessário. É necessário que a escola encaminhe essa criança para um profissional avaliado porque ela tem este comportamento inadequado na escola, que para nós, para as pessoas típicas, aparentemente é um comportamento inadequado, mas para o autista é um comportamento que ele, é uma comunicação. Este comportamento inadequado é a forma como ele se comunica com a escola, se comunica com as pessoas. É como ele quer dizer para você que algo não está bem. Porque se ele não se comunica, ele continua sendo colocado naquele ambiente estressor. E que de nada aquilo vai ajudá-lo. Então a gente pensa que tinta é legal para todo mundo? Pode ser que tinta não seja legal para todo mundo. A massinha é legal para todo mundo? Pode ser que a massinha não seja legal para todo mundo. E justamente para esta criança que tem a desordem sensorial, pode ser então uma das atividades que ela não vai gostar e que vai deixá-la muito estressada, muito ansiosa e aí então provocar um comportamento disruptivo. Quando a gente conhece isso, quando a gente tem essa informação, a gente procura adaptar. A gente procura adaptar o nosso ambiente, adaptar a nossa atividade à necessidade daquele aluno, ao que aquele aluno precisa para aquele momento para poder se desenvolver, para poder desenvolver as suas habilidades, as suas competências, não é todos aqueles eixos da BNCC. A gente tendo esse conhecimento, a gente consegue ajudar o aluno no seu desenvolvimento. Então, o que fazer com o aluno que não consegue se adaptar a essas atividades escolares, a essa rotina escolar? É necessário que nós troquemos. Então, o aluno não gosta de tinta, por que eu vou forçá-lo a utilizar a tinta? O aluno não consegue comer determinado alimento, por que eu vou forçá-lo a comer determinado alimento? O que eu preciso é ter o conhecimento, ter a orientação de um profissional especialista naquele problema, né? Naquele transtorno, naquele distúrbio, para que ele possa me orientar de como trabalhar melhor. Então, quando a gente recebe um aluno, que é um aluno que precisa ter um olhar diferenciado, que precisa ter algumas adaptações físicas, pedagógicas, é necessário que a gente o conheça e que a gente proporcione isso para ele. E de que forma eu adapto tudo isso? Se o aluno tem uma desordem sensorial, eu preciso sim adaptar. Eu preciso entender que o barulho lhe faz mal, que aquela sala linda, maravilhosa, toda decorada, que a gente ama fazer aquilo lhe faz mal. A gente precisa entender esse aluno e sim, a gente precisa adaptar o ambiente para ele, para recebê-lo, porque isto é inclusão. A inclusão é quando nós trabalhamos para todos e a educação é para todos. A educação ela é inclusiva, mas ela é inclusiva para mim, ela é inclusiva para você, ela é inclusiva para todos, porque todos nós podemos ter uma dificuldade ou outra em determinadas áreas do conhecimento. Então, conheça o seu aluno, entenda as necessidades do seu aluno e eu tenho certeza que você trabalhará com muito mais prazer e satisfação. Algumas pessoas com autismo desenvolvem um hiperfoco. O que seria o hiperfoco? No autismo, as pessoas elas têm um comportamento restritivo e repetitivo. O hiperfoco é quando aquela criança que você tem na sua sala de aula ou aquela criança conhecida ou até mesmo uma pessoa que pensa exclusivamente num determinado assunto. Por exemplo, crianças que pensam em carros. Eles conhecem todos os tipos de carros, marcas de carros, modelos de carros, conhecem corridas de carros, elas falam o tempo todo sobre isso. E todas as atividades delas são sobre este assunto exclusivamente. Quando você pede para fazer uma atividade, a atividade que ela vai fazer é o quê? Desenhar um carro, fazer uma redação sobre carro, enfim. Este é o hiperfoco dela. Tem crianças que desenvolvem um hiperfoco com relação ao corpo humano, às áreas biológicas. Tem crianças que desenvolvem um hiperfoco com relação ao sistema solar. E elas serão especialistas neste assunto. Se você conversar com elas sobre o assunto do interesse delas, elas vão dar um show, porque elas conhecem tudo sobre o assunto. Elas pesquisam na internet, elas querem revistas sobre o assunto, livros sobre o assunto, e elas conversam com as pessoas só sobre isso. Então,
A criança com o espectro do autismo, ou a pessoa no espectro autista, ela vai desenvolver um hiperfoco, independente do nível dentro do espectro. Independente se ela tem Asperger, Savant, Rett, ela vai ter sim um foco e ela vai com toda certeza se desenvolver muito bem nisso. Então, as pessoas com autismo que desenvolvem o hiperfoco, elas carregam este foco no decorrer da vida, elas vão aprender cada vez mais. Mas pode acontecer também de, durante a primeira infância, a criança só querer saber sobre um determinado assunto e depois, na fase da adolescência, o assunto mudar. Isso acontece no autismo. Então, ela pode ter vários assuntos de interesse, vários assuntos que desenvolverá o seu hiperfoco no decorrer da vida. Mas é claro que quando ela chegar na fase adulta, ela vai se sentir um pouquinho perdida do que realmente ela quer fazer, do que realmente ela quer estudar, com o que ela quer trabalhar. Por quê? Porque ela vai se achar boa, inteligente, em várias áreas do conhecimento, em vários assuntos que ela domina. E isso é normal. Se ela chegar lá na fase adulta e realmente um destes focos que ela tanto desenvolveu for o foco que ela quiser trabalhar e estudar, realmente ela se tornará um especialista neste assunto. As birras e as crises no autismo são muito comuns. Muitas vezes, aquelas pessoas que não têm informação, que não têm o conhecimento sobre o autismo, do que é o autismo, quais as características do autismo, elas veem os pais com as crianças no supermercado, na fila do banco, e às vezes tem criança que faz birra, que tem uma crise, se joga no chão e chora, quer ir embora. Aquelas pessoas pensam assim: puxa, essa criança não tem educação, esta criança tem que ter educação, os pais são bonzinhos demais, né? São protetores demais e não educa essa criança. Enfim, o julgamento alheio atrapalha muito o desenvolvimento das crianças e atrapalha muito, inclusive, o desenvolvimento da criança que é autista. Porque a criança autista, ela vai fazer, ela vai ter um comportamento inadequado em determinados momentos do seu dia, da sua vida. São os comportamentos disruptivos. E esses comportamentos inadequados, eles, claro, eles tendem a diminuir, a ficar mais controlados com a intervenção psicológica, psicopedagógica, né? Com a intervenção terapêutica. Mas a criança com autismo, ela tem, inclusive, além dos comportamentos disruptivos, ela tem algumas crises. Ela tem crises nervosas, ela tem crises de ansiedade. E são crises bem acentuadas. E justamente nestas crises, a criança tende a ficar completamente à mercê daquela sensação que ela está sentindo naquele momento. Então ela acaba assim, batendo, brigando, xingando, se jogando no chão, batendo na cabeça. Inclusive, estas crises podem levar a outros transtornos. O que seriam estes outros transtornos? Por exemplo, a criança que tem um alto nível de estresse, a criança ou adolescente que tem um alto nível de estresse, um alto nível de ansiedade por conta de ser uma das características do transtorno do espectro do autismo, ela vai desenvolver a automutilação, ela vai desenvolver a autolesão. Se isso não for, se esta característica não tiver, né, a característica da crise não tiver uma intervenção adequada, ela tende a desenvolver estes outros transtornos. E são transtornos que, com o passar do tempo, se tornam psiquiátricos e há necessidade de uma intervenção psiquiátrica com medicação. Por quê? A criança que se autolesiona, que se arranha, arranca os cabelos, se bate a cabeça na parede e que depois, com o tempo, se mutila com cortes, com coisas que não são mais tão superficiais, mas que realmente lhe causam um problema muito sério com relação à sua saúde, à sua integridade física e emocional, são pessoas que precisam de uma intervenção.
e o autismo, não que a criança autista, toda criança autista tenha estas crises, não que toda criança e adolescente autista vá desenvolver a automutilação, a autolesão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode ser que, se não tiver uma intervenção adequada, uma intervenção terapêutica, ela pode sim desenvolver. Porque muitas das vezes a criança não tem uma autorregulação. O adolescente não consegue se autorregular sozinho. Às vezes ele precisa do outro. Ele precisa do olhar específico, do especialista do outro, para poder se autorregular e entender que aquilo está lhe causando muita dor. As crianças, adolescentes autistas, elas têm dificuldade sensorial com relação à dor. Muitas delas não sentem dor. Então, é comum né? Se a crise evoluir para um transtorno de automutilação, de autolesão, é comum ela então se autolesionar, porque a dor para ela é algo que não lhe afeta fisicamente. A seletividade alimentar não é uma característica apenas do autismo. A seletividade alimentar pode acontecer com qualquer criança, principalmente durante a primeira infância, que as crianças elas têm sim algumas preferências. Mas o que acontece no caso do autismo é que a seletividade alimentar ela está presente como uma característica muito forte, porque a criança ela tem uma desordem sensorial por conta do autismo. E o que acontece? Elas têm um paladar diferenciado, inclusive com relação à textura do alimento, ao sabor. Então tem crianças que vão ter dificuldade de assimilar, por exemplo, o doce, ou o azedo, ou o salgado. Tem crianças que não vão gostar do alimento por causa da cor. Alimentos verdes ou alimentos vermelhos, por exemplo. Tem crianças que vão gostar mais dos alimentos pastosos e líquidos, enquanto outras vão gostar mais dos alimentos mais sólidos e dos grãos. E isso é comum acontecer no autismo. E os pais, os educadores precisam estar atentos. Por quê? A criança que não come por conta da seletividade alimentar, ela pode ter um problema de nutrição. Então, o nutricionista, ele precisa conhecer o autismo para poder, então, encaminhar melhor essa criança no quadro geral com relação à sua própria nutrição. Aquelas crianças que não comem o feijão, há necessidade dos nutrientes do feijão serem substituídos por algum outro alimento. Então já aconteceu de crianças, tanto em escolas quanto nos consultórios, virem com esta questão, os pais virem com esta preocupação: poxa, mas meu filho só come o macarrão, poxa, mas meu filho só come purê de batatas. A criança, quando ela se alimenta, todos nós ficamos contentes com isso, a gente fica feliz por ela estar se alimentando, porque isso faz bem para ela, claro. Mas aquelas crianças que não comem nada, o que fazer com essas crianças? Há necessidade sim de ter uma nutricionista para poder organizar este cardápio, para poder reeducar esta criança, inclusive esta família, com relação à sua nutrição. A seletividade alimentar acontece como eu já disse, não apenas por causa do autismo, mas acontece com as crianças. E no autismo, a seletividade é ainda mais presente. Então, aquela criança que vai para a escola e que muitas vezes ela nem tem o diagnóstico de autismo, mas ela tem um comportamento diferenciado e principalmente na hora da alimentação, os professores, os auxiliares, eles verificam e avaliam essa questão da alimentação, mas percebem que a criança tem uma dificuldade alimentar, é necessário avisar esta família e é necessário realmente encaminhar esta criança para um acompanhamento nutricional, porque se a criança, principalmente aquelas crianças da creche, da pré-escola, que passam o dia na escola e que durante o dia toda a sua alimentação diária é feita através da escola, há necessidade de preocupação, sim, porque a seletividade alimentar, como eu já disse, a criança ela vai se recusar a comer uma série de alimentos, né? Pela cor, pela textura, pelo sabor, pelo cheiro, e aí então é onde ela vai ter deficiências nutricionais. As crianças com autismo ou os adolescentes têm muitas dificuldades com o desenvolvimento de algumas habilidades.
como a lateralidade, espaço temporal, a coordenação motora global, específica e fina. Então, é muito necessário que o professor tenha esse conhecimento para poder desenvolver essas habilidades. Então, aquela criança que tem uma dificuldade psicomotora, ela vai ter dificuldade na linguagem, ela vai ter dificuldades na leitura, na escrita, na aquisição da prontidão para a alfabetização. E o professor pode desenvolver isso. Não é porque a criança tem o diagnóstico do autismo, não importa o autismo em que nível seja, o professor pode desenvolver isso no aluno. Pode propiciar atividades para este desenvolvimento da lateralidade, do espaço temporal, da coordenação motora, da coordenação visomotora, né, que é olhar e fazer, copiar, desenhar, enfim. E a criança com estas dificuldades, ela terá dificuldade também de assimilar regras, de assimilar limites. Todas as regras estabelecidas pelo professor ou pela escola podem ser quebradas pelo aluno, pela criança com autismo, porque ela tem a dificuldade de assimilação destas regras. Para que o professor desenvolva na criança a assimilação de regras e de limites, não é conduzindo a criança para um estresse que ele vai conseguir isso. O estresse seria um ambiente estressor com gritos e repressão. O professor ele precisa estabelecer nesta criança a confiança, acima de tudo, e não apenas no aluno autista, mas como o curso sobre autismo, né? Enfim, o professor ele pode adaptar as atividades dele para que a criança assimile essas regras, assimile esses limites. De que forma? Jogando com a criança. Jogos simples, né? A primeiro momento, não os jogos coletivos, aqueles jogos que a gente faz, né, na recreação com os alunos ou na educação física, porque os jogos coletivos ele vai ter maior dificuldade para assimilar as regras e os limites. Então, a primeiro momento, os jogos individuais, aqueles jogos que a criança pode jogar ela com ela mesma, ou ela com o professor, ou ela com algum amiguinho, né? Em casa, os pais também podem desenvolver isso. Então, os professores podem indicar alguns jogos. Então, por exemplo, damas, cara a cara, jogos onde desperte na criança o raciocínio lógico, onde ela compreenda todas as regras. Então, resta quebra-cabeça, atividades, assim, jogos desta forma, jogos em que ela pode construir, né? Então, aqueles blocos construtores, o professor pode utilizar destes materiais, destas ferramentas, para fazer com que a criança se aproprie das regras, né? Consiga estabelecer na sua cabeça as regras sociais. Por que um jogo ele pode proporcionar isso para o aluno? Porque no jogo, todo jogo vai ter uma regra. Ele precisa ser conduzido à regra para compreender de que forma ele consegue jogar, de que forma ele consegue concluir aquela atividade. Lógico que, a primeiro momento, a criança vai querer estabelecer as próprias regras. Então, ela vai modificar as regras dadas pelo professor. Ela vai modificar de maneira favorável a ela, né? Mas daí, depois com um pouco de conversa, de contato, com confiança, no decorrer do processo, com o passar do tempo, o professor consegue fazer com que a criança assimile o jogo, assimile suas regras. Então, desta maneira, o professor terá o aluno mais próximo dele, o aluno mais confiante, um aluno com autoestima, um aluno sem se sentir tão frustrado por não conseguir compreender as regras sociais. Sabendo de todas essas informações, com o conhecimento adquirido, de que forma agora nós podemos ajudar este aluno, incluir este aluno, promover para este aluno uma educação de qualidade, com carinho, afeto e com todas as necessidades dele atendidas. Bem, o professor, o profissional da educação, a escola, pode receber este aluno de braços abertos, porque inclusive nós temos uma série de dispositivos legais
que favorecem essas crianças, que fazem com que repensemos a educação, que a educação é para todos e repensemos a educação de forma inclusiva. Todos merecem ter respeito dentro da escola. E a criança com autismo, o adolescente com autismo, agora que você já conhece muito do que nós discutimos, já tem todo esse conhecimento, então vamos colocar isso em prática. Para começar, é necessário que, sabendo das suas dificuldades sensoriais com relação ao ambiente, é importante que o professor ele se atente à decoração da sala de aula, se atente ao barulho, aos produtos, inclusive aos produtos de limpeza utilizados dentro da sala de aula, que podem sim causar um grande desconforto para esta criança e para este adolescente, fazendo com que então ele tenha um comportamento inadequado, disruptivo na sala de aula. Por outro lado, é importante fazer com que este aluno se sinta acolhido, se sinta bem. Então, entender quais são as necessidades, quais são as prioridades e os gostos dele é muito importante para que a escola o inclua de verdade. Além disso, a forte demanda das atividades, ou seja, as diversas atividades pedagógicas da rotina escolar podem causar também um desconforto e uma enorme frustração para este aluno. Por quê? Ele não vai assimilar tudo, ele não vai ter um contato com todos aqueles conhecimentos da mesma maneira que a criança com desenvolvimento neurotípico teria. Ele vai ter dificuldades. Então, o professor, ele sabendo disso, ele precisa limitar também a quantidade de conteúdo transmitida para este aluno, fazer com que o aluno não se sinta frustrado frente à grande demanda das atividades. Então, uma atividade por cada folha, uma atividade de cada vez, atividades mais objetivas, que inclusive os autistas, eles não compreendem metáforas. Então, por exemplo, aquele aluno leva tudo ao pé da letra. Aquele aluno, o autista, ele vai ficar pensando, meu Deus, como assim? Eu levo tudo no pé da letra? No pé da letra? Que letra? Que pé? Por quê? Porque ele não vai atender as metáforas. Ele só entende de forma literal, de forma pragmática e objetiva os comandos. Então, conversar com ele com relação às regras, com relação aos limites, com relação às amizades, ao comportamento, utilizar de material visual que não lhe agrida a visão é importante e fazer com que ele esteja sempre próximo a você, com que ele sinta conforto, com que ele se sinta protegido ao seu lado. É a melhor solução e sim, seria então a melhor regra pedagógica, que é o melhor apoio pedagógico que eu poderia lhe dar neste momento. Você tem também aí todas as orientações no texto, neste conteúdo teórico do curso. Eu espero que você leia, que ele seja útil para você, que você consiga aplicar no seu dia a dia e eu estarei sempre à disposição para tirar as suas dúvidas e para lhe atender no que for possível e necessário. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter realizado o curso e continue seguindo as redes sociais, onde eu sempre coloco lá cursos em promoção ou cursos gratuitos, materiais gratuitos. Eu espero que realmente você tenha gostado deste momento que passamos juntos. Um beijo e boa sorte!